Olá, amigos, aqui quem fala é o Leverson Farias Lamunier Costa. Eu vou falar nesse vídeo sobre a taxa natural de desemprego. Ela está escancarada, fortemente escancarada, no gráfico da teoria econômica quântica, que é essa função 1 sobre x ao quadrado, que é o gráfico da força gravitacional de Isaac Newton. Eu me chamo Leverson Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp e sou construtor da teoria econômica quântica, o santo grau da economia. Digita aqui no YouTube Leverson Costa que vai elencar uma série de vídeos eu falando sobre a teoria econômica quântica. Então, o que eu vou mostrar para vocês, como que está escancarada a taxa natural de desemprego. O que é essa taxa natural de desemprego? É a taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Então, chega um momento que você tem uma taxa natural de desemprego, vamos dizer, pleno emprego, que aí já não tem mais variação da inflação. Aí ele fala, é a taxa de desemprego que, quando atingida, mantém a taxa de inflação estável, sem acelerá-la ou desacelerá-la. Aonde está isso aí no gráfico? Está no centro do gráfico. O gráfico aqui, ó. Está bem aqui, ó. Aqui a inflação está em alta inflação. Em alta inflação. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Aqui no centro do gráfico é o corpo em queda livre, o sinal do corpo em queda livre. Daqui para cá é desaceleração. Daqui para cá é aceleração. Entendeu? Economia é uma ciência exata, portanto, é uma ciência empírica. É isso aqui, ó. Acelerado, desacelerado. Então é justamente isso aqui, ó. Então, daqui para cá, de baixa inflação, aqui é baixa inflação para alta inflação. Então, daqui para cá é um movimento desacelerado. Então, ele vai aí, à medida que a inflação daqui para cá está diminuindo, ou daqui para cá que a inflação está aumentando, na verdade, a inflação está aumentando, mas no final ela acaba o quê? Ela vai desacelerando, a inflação vai parando em alta inflação. Então a inflação deixa de crescer em alta inflação. E essa coisa azul aqui, essa pintura azul, é a desinflação. Então, à medida que você está aumentando a inflação, que você leva, você está aumentando a inflação, você está diminuindo a desinflação. Então, essa taxa natural de desemprego, ela é atingida em alta inflação aqui, tá vendo? Porque daqui para cá, você está vendo que ó, de 10% em diante, todos os pontos estão na mesma altura, ou seja, existe uma colinearidade inflacionária. Portanto, uma inflação de 10% é igual à inflação de 20%, porque cai numa colinearidade inflacionária. Isso é que a gente chama o quê? De taxa de inflação estável. Aí estabilizou a inflação. Olha que coisa linda, cara. E esses efeitos acontecem na economia? Acontecem. Então, continuando, ele fala, essa taxa natural de desemprego representa o nível de desemprego em que a economia está em equilíbrio. Justamente, em equilíbrio. Por isso que o preço, toda a economia ela é estável, a estabilidade do preço e da moeda, ele acontece em alta inflação. O próprio conceito de taxa natural de desemprego. Essa taxa representa o nível de desemprego em que a economia está em equilíbrio com a oferta e demanda de trabalho em harmonia. Justamente, e aí que está toda a estabilidade econômica do preço e da moeda, onde a moeda é valorizada, onde a economia, aqui é onde a economia funciona da melhor forma, em qualquer situação. E ele fala aqui, ó, quando a taxa de desemprego é maior do que a taxa natural de desemprego, você tem o quê? A inflação tende a diminuir, justamente, ó. Aqui, ó, a inflação baixa nesse ponto aqui, você realmente, o que tem a inflação baixa? Você tem um desemprego alto. O gráfico mostra claramente todos esses efeitos da economia, porque esse gráfico ele é uma ciência empírica, ele é um gráfico empírico. Novamente, então, quando a taxa de desemprego está abaixo da taxa natural, a inflação tende a aumentar. Entendeu? Quando a taxa está abaixo da taxa natural, ela tende a aumentar. Justamente, ela vai aumentando, a inflação vai aumentando e vai aumentando a inflação, até ela chegar numa estabilidade. Que aí ele fala, quando a taxa de desemprego é igual à taxa natural, a inflação permanece estável. Então, à medida que a inflação está aumentando aqui, ó,
tá aumentando a taxa, tá aumentando o emprego tá aumentando o emprego, até ela chegar aqui, chega numa taxa natural de desemprego, acabou, a inflação já não aumenta mais, ela cai numa colinearidade inflacionária, aí você tem o que? O equilíbrio econômico. Aí você representa o equilíbrio com a oferta e demanda de trabalho em harmonia. Entendeu? Então, naquele período do governo José Sarney, que existia lá congelar o preço, você congela o preço em alta inflação. E, na verdade, nunca existiu hiperinflação, não existe hiperinflação. A inflação máxima, no máximo aqui, é de 10%, porque cai tudo numa colinearidade inflacionária. A inflação máxima é de 10%, porque cai tudo numa colinearidade inflacionária. Ou seja, uma inflação de 10% é a mesma coisa de uma inflação de 100% ou 1000%, porque caiu numa colinearidade inflacionária. Então, em alta inflação, que você vai freando a economia em alta inflação, no máximo 10%. Isso significa uma desinflação muito baixa. Muito baixa. E uma coisa interessante disso tudo, que a taxa natural de desemprego é aquilo que a gente pode chamar de padrão pleno de consumo. Né? Uma economia rica, o povo bem, assim, todo mundo empregado, bons salários, aí você tem de fato o padrão pleno de consumo, que está conectado à taxa natural de desemprego. E ainda assim, a taxa natural de desemprego é que faz o quê? A economia entrar em recessão. Porque entra num padrão pleno de consumo. E isso é uma recessão econômica. Então, os níveis salariais dentro de uma economia, ele estabelece o padrão pleno de consumo e o tipo de recessão econômica. Igual aqui no Brasil. O Brasil, se todo mundo tiver empregado, mas com baixo salário, você tem um padrão pleno de consumo, você tem uma recessão econômica diferente de um outro país que tem a moeda igual ao Brasil, mas que os salários lá são melhores. Entendeu? Então, esse padrão pleno de consumo ou de recessão econômica, que toda taxa natural de desemprego tende a uma recessão econômica, depende do padrão salarial de cada economia. Tá vendo? Você está vendo o tipo de informação que a teoria econômica quântica é capaz de mostrar para o mundo, revelar para o mundo. Então está escancarada nela aqui, ó, toda a taxa natural de desemprego de Milton Friedman. Eu provei empiricamente, porque a economia é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, acelerado, desacelerado. Entendeu? Mas é aquilo que eu falo, daqui para baixo, a aceleração aqui, nesse ponto, é maior do que nesse ponto. Obrigado.